Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Saulo Navarro, estou com 56 anos, casado com a Cláudia, tenho 2 filhas, uma tem 15, a outra tem 10. E eu tenho desenvolvido um trabalho aqui na Primeira Igreja Batista, chamado Bússola Sexualidade. Não é bússola LGBT, tá? É bússola sexualidade, mas algumas pessoas ligam a minha história às questões LGBTs, então assim, entendam que a sexualidade, ela é bem maior, ela é bem mais ampla. E estamos aí, não pretendo trazer uma palavra de culpa ou de peso para ninguém, mas uma palavra de esperança, tá? Porque nós precisamos de ter palavras que gerem esperança para o outro. E esse trabalho aqui tem acontecido, um mês antes da pandemia eu vim para cá com o desafio de desenvolver um ministério de sexualidade. Deus abençoou e tem dado certo. Temos várias ações dentro do Bússola Sexualidade, vícios sexuais, homens e mulheres presos a essas questões, e também grupos que acolhem aqueles que estão envolvidos com essas questões LGBTs. Mas entendam que é Bússola Sexualidade. O tema de hoje é imoralidade sexual, combate à luxúria. O que é imoralidade sexual? É toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Qual é o padrão estabelecido por Deus para a prática do sexo? O que eu vou falar aqui, gente, é motivo de gargalhada para essa geração aí, porque eles não estão com muita facilidade para ouvir esta verdade bíblica, que a prática do sexo, ela precisa acontecer somente dentro de uma aliança de casamento com um homem, assim nascido, ou seja, geneticamente homem, com uma mulher assim nascida, geneticamente mulher. Aqui está autorizado a prática do sexo. Mas essa geração está difícil de colocar isso em prática. Eu fiz tudo errado. Eu me converti no ano 2000 e fiz tudo errado. Eu tive que reconstruir, tirar as mentiras que eu fui absorvendo durante a minha vida. Eu me converti com 33 anos de idade, né? Estou com 56, já faz 25 anos que eu estou nessa caminhada cristã. Mas eu tive que aceitar as verdades bíblicas. João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu preciso conhecer uma verdade que liberta, o que eu estou vivendo é uma mentira. Então, a imoralidade sexual, ela está fazendo parte da vida de muitos homens e mulheres que estão dentro das igrejas, de diferentes faixas etárias, inclusive, crianças, pré-adolescentes. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, nessa sociedade que está um caos, será que ele se assustaria? Como que seria para o apóstolo Paulo se deparar com este caos sexual que nós vemos hoje? Ninguém sabe mais a que veio. Parece que ninguém é de ninguém mais, porque você faz com quem quiser, aonde quiser e do jeito que você quiser. Mas naquela época, Paulo já estava falando para a igreja de Corinto: espera aí, nem quem está fora da igreja faria uma coisa dessas. Então, como que está a igreja? Como que está a minha sexualidade? Como que está a sua sexualidade? Mas o que é sexualidade? É a forma como eu me relaciono comigo mesmo e com as pessoas à minha volta. Então, nasci homem, logicamente tenho um pênis. E eu me relaciono com as pessoas baseado na minha biologia. Então, eu estou aqui com vocês exercendo a minha sexualidade, como homem que eu sou. Isto é sexualidade, não é sexo. E nós precisamos falar de sexualidade para esta geração, inclusive para as crianças, como prevenção.
Segundo a Bíblia, luxúria é um desejo descontrolado por prazeres sexuais e coisas extravagantes. A Bíblia nos aconselha a evitarmos esse tipo de desejo, renunciando às nossas vontades carnais. Mas é complicado a gente renunciar aos nossos maus desejos num local onde, para todo lado, está sendo estimulada a nossa sexualidade. Propaganda de TV, gente, propaganda de margarina, de refrigerante, desenhos. Para onde você olha tem estímulo sexual. Como é difícil para o homem ser homem hoje. Por quê? Para todo lado tem estímulo para o cara. As mulheres não estão também se cuidando, elas estão se mostrando. É a vulgarização do feminino. Então, é difícil ser homem. É difícil para os garotos viverem nessa geração. Vocês já imaginaram isso? Os pré-adolescentes que estão aí viciados em tudo quanto é questões. Pornografia é fichinha, é o mais básico. E outros vícios sexuais, dos mais bizarros possíveis, têm feito parte de pré-adolescentes e adolescentes que estão dentro das igrejas. Mas de onde que está vindo isso? A informação errada está chegando primeiro. Olha para a tua história, que tipo de informação correta você recebeu na sua infância? Quem sentou com você e falou, filho, agora o pai vai conversar com você, ou o vô vai conversar com você sobre sexualidade, sobre sexo. Quem que falou com você sobre isso? Eu nasci em 68, e naquele tempo lá, 1970, e vai bolinha, a revista pornográfica ficava no balaio, na sala de casa. Você ia visitar a parentela, estava lá a revista pornográfica, mas era chamada de nudez artística, e todo mundo folheava aquela porcaria. O meu primeiro contato com pornografia foi através dessas revistas. O pastor Mateus falou para vocês aqui semana passada sobre pornografia. Eu não vou entrar nesse campo. Mas quando que você teve contato a primeira vez com esse tipo de conteúdo distorcido? Então, se a informação errada está chegando primeiro, nós estamos tendo conhecimento errado e posicionamento errado. Talvez tenha homem que está levando para dentro do casamento vício sexual. Talvez aquela mulher esteja sendo abusada dentro do casamento, por quê? O cara aprendeu através das distorções na sexualidade. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2. O que é cobiça? É desejar de uma forma ardente, querer possuir aquilo que é do outro, que não é seu. Talvez cobiçar a mulher do próximo, talvez cobiçar a vizinha que é a mulher do teu melhor amigo, a cobiça. Nós precisamos voltar a essas questões de entender o que é idolatria, o que é cobiça. De repente estamos idolatrando mulheres, de repente estamos no altar de uma idolatria sexual e não estamos percebendo que temos um ídolo dentro de casa. Talvez um ídolo nas próprias mãos. A forma como você se relaciona com o teu celular vai dizer muito da forma como você se relaciona com Deus. Porque isso aqui está levando muita gente para o abismo. E nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, Deus, tira aquilo que não provém do Senhor. Mas há esperança. Há esperança para quem está envolvido em vícios sexuais. Pode ser o pior possível. Como eu falei, a minha palavra não é uma palavra para gerar peso em ninguém, mas é para que as pessoas saibam que há esperança. Que a palavra de Deus nos oferece um local seguro para buscarmos ajuda, para buscarmos aquilo que é verdadeiro, que é correto, que é puro.
A cobiça não se limita apenas à busca por bens materiais, mas também abrange desejos por posições, status, relacionamentos. Quem sabe não estamos cobiçando algo que tem até mesmo tirado a nossa paz. Desejo ardente de possuir algo ou alguém que não é teu. Nós vivemos uma revolução cultural. Não é revolução sexual, tá? Lá nos anos 60, 70, falava-se da revolução sexual. Alguns dizem que ela não existiu, que foi uma criação para manipular a sociedade e a gente viver no caos que nós estamos vivendo hoje. Então é revolução cultural. Antes, 10 anos, você mudava uma cultura. Hoje, 5 anos, você muda uma cultura. Aquilo que até então foi visto como o correto, está sendo corrompido. Aliás, né? Nós, crentes, somos os errados nessa sociedade, porque nós queremos viver uma vida em santidade, com propósito. Nós estamos indo contra os padrões que estão sendo trazidos lá fora. As mensagens equivocadas sobre o sexo precisam ser substituídas pela verdade. Porque, gente, se a informação verdadeira chegar primeiro, nós vamos ter conhecimento verdadeiro e posicionamento correto. Nós precisamos de homens que se posicionem. Nós precisamos de homens que se deixem ouvir. Essa geração está gritando para ouvir a voz grave, para ouvir a voz masculina, para ter direção. Nós já perdemos várias gerações, porque uma está entregando porcaria para outra. Está vindo de geração a porcaria para outra geração. Então vamos rever que nós precisamos de posicionamento. Parte do que nós estamos vivendo hoje no mundo é por conta dos homens não se posicionarem. Que esta sala aqui esteja cheia toda segunda-feira nos 2 momentos. Convidem homens para estar aqui. Vocês conhecem homens que precisam fazer a diferença na sociedade, na família, na igreja. Vocês conhecem, convidem. Nós precisamos ter uma voz que essa geração precisa ouvir. Eles querem ouvir, mas não tem, só vem porcaria. Talvez a referência de masculino para o filho ou para o neto de alguém que esteja aqui, seja Pablo Vittar, talvez para as meninas seja Anitta, porque em casa não se fala de sexualidade. Nós precisamos falar de sexualidade para as nossas crianças, não é sexo, é sexualidade. Eu tenho 2 filhas, eu tenho trabalhado com elas, juntamente com minha esposa, para que elas se sintam bem como mulher que elas são, para que elas saibam se comportar, para que saibam sentar quando estiverem usando um vestido ou uma calça. Isto é sexualidade. Mas eu preciso estar bem com a minha para poder ensinar o outro a se comportar. Então, eu até falei na mesa ali, quando eu viajo aí pelo Brasil afora, levando conferências e seminários sobre assuntos diversos relacionados à sexualidade, em aeroporto, muitas vezes eu me deparo com uma mulher sentada ou no chão ou no banco, está de vestido com a perna aberta. E você consegue ouvir até mesmo ver a calcinha dela, a roupa íntima dela. Por quê? Ela não sabe expressar a sexualidade dela. Talvez porque não aprendeu, talvez porque ninguém falou a respeito do que é correto para uma mulher. Entendem o que é sexualidade, gente? É relacionamento. Então, como que você está se relacionando consigo mesmo e com o outro? Isto é sexualidade. Uma desordem sexual tem a ver com um comportamento que se torna o foco da vida de um homem, levando este homem a negligenciar a sua saúde, os cuidados pessoais, as atividades, até mesmo atividades profissionais, porque ele está em desordem com a sexualidade dele, e ele perde o controle. Talvez vire na vida dele aquilo que era um hábito, vira uma compulsão sexual. Mas
vamos entender uma coisa, a imoralidade sexual, ela tem uma cultura. O que envolve essa questão das imoralidades sexuais? Vida dupla envolve mentira, dissimulação para esconder a perversão. Os homens casados fazem, gente, eles tentam de tudo quanto é forma esconder a perversão deles, para que a esposa não descobre. Aí vem o quê? Mentiras, tentando cobrir uma mentira com outra mentira, quando vê aquilo estoura, e o casamento vira um caos. Personagens, papéis diferentes, nomes fictícios, contas falsas nas redes. Tem pré-adolescente que chega a ter 4 ou 5 contas nas redes sociais, escondidas dos pais. Os pais não sabem. E tem adolescente que fala assim: os meus pais nem imaginam o que eu faço nas redes sociais. Tem mulher que criou tanto nome porque ela se prostitui virtualmente, porque se ela está se prostituindo, está ganhando dinheiro com sexo virtual, é porque tem homem lá do outro lado que está bancando. Tem mulher que esqueceu o próprio nome, de tantos nomes fictícios que ela inventou para se prostituir. Aí ela entrou em crise, porque ela não sabe quem ela é. Ela se perdeu. Lugares. O voyeur quer ver, quer olhar o outro. O que tem de apartamentos que tem aqueles binóculos nas cidades, que o cara está lá olhando porque ele sente prazer em olhar aquilo que está escondido. E nós temos aí porcarias de programas de TV que é puro voyeur. Porque você só fica olhando o povo dentro das casas, lá da casa. Isso aí é uma aula, é um curso, é uma faculdade para voyeur, porque o cara gosta, começa a sentir prazer com aquele pouco que aparece, mas se ele pagar a TV, vai ver mais um pouquinho. Froteurismo, ambientes virtuais, parques, lugares. Aquele que gosta do froteurismo, o que é? Que está num ônibus cheio e ele fica se esfregando no outro, porque ele sente prazer, chega até a ejacular ali. Pessoas, sabe aquele amigo que você tem que você não sabe dizer não? O tema de hoje é não à imoralidade sexual. Tem amigos que nós temos que nós precisamos rever, afastar da nossa vida, por enquanto. Quem sabe depois ele entra de novo. Por quê? Tem homens casados que estão noivos, que estão namorando, que por conta de não saber dizer não ao outro, porque é o amigão dele, o cara está com o pezinho lá, volta e meia, na imoralidade sexual. Vamos dizer não à imoralidade sexual. Nós precisamos entender o que é colocar limites para o outro. Eu precisei tirar da minha vida pessoas que me levavam para esse ambiente. Meus amigos homossexuais, minhas amigas lésbicas, eu precisei dizer não para eles. Por quê? Se eu dissesse sim, eu perderia toda a construção de discipulado, de investimento que alguém estava fazendo na minha vida. Então eu tive que tirar pessoas da minha vida. Você tem pessoas que você precisa tirar da tua vida? Corta. Gente, eu sou radical nessas questões porque eu sei como que os homens estão e as mulheres estão. Está virado tudo no chapéu velho. Ok, eu trabalho com o Bússola Sexualidade, tem grupos de apoio, tem escola de sexualidade, é esses assuntos que eu lido. Talvez seja por isso, Saulo, que você acha que tudo está aí nesse canal. Não, eu estou vendo que está virado mesmo. Eu dou, uma vez por ano, palestra no curso de noivos da PIB. Geralmente tem 100 lá na telinha. Aí está lá, o futuro marido com a futura noiva. O futuro marido com a futura esposa do lado. E eu falo, o tema que eu levo é vícios sexuais rompendo o ciclo. Aí eu falo para ele, rapaz, se você tem vício sexual na tua mala, se tem pornografia, se tem perversão, você vai levar para dentro do casamento. Tem vício aí? Aí eu falo para ela, olha aqui, porque elas acham que são santas,
que estão livres das imoralidades sexuais, e não estão. As mulheres estão até o pescoço, está aqui no mesmo nível que os homens, de vícios sexuais. Aí eu falo para ela, olha, você está aí com o teu futuro marido do lado, mas na sua mala tem vício sexual? Se tem, você está levando para dentro do casamento. Então, não case, vai resolver primeiro. Mas eles querem casar. O vestido já está reservado, o bolo já está encomendado, a lista está feita. Eu falo para eles, rasguem a lista. Mas eles querem casar. Precisa haver restauração primeiro, porque depois de um mês vai estourar dentro do casamento. Não vai durar um mês, gente, estoura. É o que eu tenho visto. Que bom que alguns procuram ajuda. Levantam a mão depois, né, que já casou. Aí você vê que aquela mulher, ela está sendo abusada dentro do casamento porque o homem dela aprendeu que sexo é daquele jeito. Mas é uma perversão, mas ele aprendeu daquele jeito. Aí ela está sendo abusada. Aí ela olha para o marido e vê, mas ele não me procura. Talvez porque consumiu tanto material imoral que ele não consegue dar conta daquilo que está na frente dele, ou porque não sente atração por ela, porque ele sente atração pelo mesmo sexo. Aí essa mulher vai ter um grande problema no casamento, porque aquele homem não foi restaurado na sexualidade dele. Gente, nós temos um Deus que nos restaura de qualquer tipo de situação. A graça de Deus alcança o mais profundo abismo. Eu me converti no ano 2000, e nós precisamos entender que aqueles que estão envolvidos em perversões, eles precisam de um tempo. A igreja precisa entender que aquele homem, aquela mulher precisa vencer a vergonha e levantar a mão e pedir ajuda. Tem sofrimento na vida deles. Por isso que eu falo que nós precisamos entender como acolher essas pessoas, porque tem sofrimento na vida deles. Eu sei. E é muito sofrimento. São pessoas que estão sozinhas, que têm vergonha de pedir ajuda, têm vergonha de falar da imoralidade ao qual eles estão envolvidos. Objetos, celular, revistas, temos que nos livrar de tudo aquilo que nos leva para a imoralidade sexual. Se eu não dou conta de administrar bem, então eu não vou usar por um tempo que seja. Fantasias e memórias. Quantas fantasias eu lembro de imagens pornográficas que eu tive há 20 anos atrás? Está aqui. Eu lembro. Mas eu tenho que entender que são lembranças. Elas não podem me dominar. Eu não consigo esquecer tudo o que eu fiz. Mas nós temos presenciado o desespero. Eu, como líder do Bússola, tenho presenciado, juntamente com a minha equipe, o desespero de homens e mulheres de diferentes idades que estão passando porque estão presos a vícios sexuais dos piores que vocês possam imaginar. O ser humano é capaz de tudo, até de arrebentar uma criança, porque ele quer alimentar o mau desejo dele, ele está fora de controle. O ser humano está descendo ladeira abaixo, mas aqui tem o Legacy, que está trazendo a verdade para vocês o tempo todo. Então nós precisamos nos posicionar. Mas qual é o verdadeiro problema? Espera aí, será que é Netflix? Será que é HBO, cinema, desenhos, propagandas? A Bíblia fala que é o que está em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Gente, o problema é o que está no nosso coração. Sonda o teu coração. Eu tenho sondado o meu. Eu estou há 25 anos numa caminhada cristã e todos os dias Deus sonda o meu coração, tira o lixo que tem dentro de mim. Aquele monstro que eu vivia há 25 anos atrás, passou. Mas tem coisas que a gente lida no dia a dia que a gente fala, Deus, nós temos um local para poder buscar ajuda. Mas nós precisamos de um processo. Eu levei 4 anos caminhando dentro de uma igreja para entender que a atração pelo mesmo sexo não me dominava, que ela não tinha poder
para dizer que eu era um homossexual. Eu precisei de tempo para isso. Porque até então, eu vivi 12 anos nessa prática e levantava a bandeira. Entendam que é um processo. A santificação é um processo. Que bom que nós estamos aqui na igreja, porque nós podemos entrar dentro de um processo na luz da palavra de Deus. Deus restaura de dentro para fora. Mas entendam que é um processo, não tem como apressar o rio. Ele corre sozinho. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos sonda, que nos conhece, que nos direciona. Mas talvez algum homem aqui esteja com a voz embargada. Não sai, porque tem algo ali que está impedindo que saia. Eu estou falando que nós precisamos de homens que tenham voz grave para poder influenciar a próxima geração. O problema não é a falta de clareza na Bíblia, e sim a ausência de fidelidade da igreja. Será que nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus ou tentando nos moldar, nos permitindo ser moldados por essa palavra? A restauração é uma jornada, não é algo mágico. Saber que há um processo proporciona um sentimento de paz, mas vai ter trabalho duro aí pela frente. Eu sei. Lá no Bússola, falando de grupo de apoio, não é só grupo de apoio que a gente trabalha, mas tem. A gente proporciona até 4 anos de caminhada desses homens e mulheres conosco, se eles quiserem, porque nós entendemos que é um processo. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Opa, subiu de novo, desceu de novo. Aí a gente pergunta, quer continuar? Você quer ajuda? Quero. Então vamos embora. A gente ora, tem arrependimento, tem confissão de pecado, vamos embora. Vamos caminhar junto. Mas o que aconteceu comigo? Eu falei um pouquinho aqui do que eu vivi. Pessoas de uma igreja me acolheram. Eu vinha de uma vida imoral. Aí me levaram a um relacionamento profundo e intenso com Deus. Então eu precisei primeiro ser restaurado com o pai. Porque com o meu pai terreno era um silêncio. Ele era um pai presente ausente, e isso me trouxe prejuízos. Se tem pai aqui, uma dica que eu dou: se relacione afetivamente com teus filhos, filhas e filhos. Porque nós temos uma geração de homens que não tem voz com os próprios filhos, com os netos. É uma voz que não é mais audível e está gerando estrago nessa geração. Eu não falei que uma geração está passando porcaria para outra? Tem avô passando conteúdo imoral para o neto, achando que vai fazer do neto um garoto, aí passa lixo para ele. Tem pai que ainda leva, nesses tempos, o filho para prostíbulo, para fazer do filho um homem, e ele está arrebentando, é abuso o que ele está fazendo, mas ele está achando que está construindo a sexualidade do filho. Então, gente, como que nós homens estamos nos comportando nessa sociedade, na igreja, na família? A nossa voz está gerando vida ou está gerando morte? Sonda o teu coração. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos influenciar a próxima geração. Faça jus ao legacy aqui que vocês estão vindo segunda-feira nesse horário. Podia estar em casa. Que bom que vocês estão aqui, ouvindo essas barbaridades, né? Aí tá, restaurei com ele, pai, tá, eu consegui chamar de pai, porque era muito estranho para mim. Restaurei com ele, restaurei aqui, restaurei comigo mesmo. Eu sei quem eu sou. A partir do momento que eu sei quem eu sou, como homem que eu sou, eu consigo me relacionar com vocês de uma forma saudável. Percebem que a tacada é nós termos um relacionamento profundo, intenso com Jesus. Nós precisamos disso. O que a igreja fez comigo naquele tempo, há 25 anos atrás, me levaram a um relacionamento profundo com Jesus. E a partir daí, minha vida foi sendo ressignificada. Lembro do que eu fiz, com quem eu fiz e eu sei como fazer. Mas eu decido não fazer. Por quê? Eu tenho um outro sentido de vida. Ressignificou.
Então, o que você precisa ressignificar na sua vida? Permitir que Deus ressignifique na sua história, para que melhore os teus relacionamentos. Você quer ser restaurado? Você está disposto a morrer para si mesmo? Olha o que está em Efésios, capítulo 5, do 1 ao 3. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Cristo morreu por nós, ele estava disposto a pagar o preço, mas nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos? Será? Gente, é um morrer diário. Em se tratando de questões que envolvem a sexualidade, vocês estão numa guerra, nós estamos numa guerra. Basta sair da igreja, a gente é fuzilado com informações sexuais o tempo todo. É difícil para nós, é difícil para os homens, para os garotos dessa época e para as garotas dessa época está muito difícil. É um bombardeio. Mas o que nós estamos fazendo? Preste contas para alguém. Para quem que você presta contas? Tem alguém aqui no Legacy que você confia para prestar contas daquilo que está errado na sua vida? Eu tenho alguém para prestar contas? Eu preciso ter. Porque à frente de um trabalho desse, que envolve questões de sexualidade e identidade, eu preciso ter alguém. Por quê? Eu e minha equipe escutamos muitas bizarrices, barbaridades, gente. E nós precisamos estar bem para poder continuar à frente desse trabalho. Então nós precisamos prestar contas, porque de repente aquilo que eu ouço do outro mexe comigo. Precisamos entender o que é confessar pecados e se arrepender. Será que hoje estamos tão dispostos assim a nos arrependermos daquilo que nós sabemos que está errado na nossa vida? Expressar sentimentos e necessidades. Para o homem é difícil isso, né? A gente expressa sentimento indo para a caverna, se escondendo na caverna. Nós precisamos aprender a expressar aquilo que nós estamos sentindo, as nossas emoções. Viver um dia de cada vez. Juntar os pedaços de uma vida destruída pela imoralidade sexual não é uma tarefa pequena. É um dia de cada vez. Tirar o entulho, tirar tudo aquilo que está dentro de nós, que não tem permitido que a nossa voz seja ouvida. Tirar o entulho, tirar o lixo. E Deus quer isso de nós. Você está só na sua caminhada? Eu falei agora de prestar contas. Você está só na caminhada? Gente, caminhar sozinho hoje é dar um tiro na cabeça. Por quê? Eu estou falando que vem ataque de tudo quanto é lado. E a gente precisa de pessoas para poder estar juntas. Por isso que eu estou falando, você tem um vizinho que precisa estar aqui, convide o cara para vir. Vamos encher isso aqui. Nesse segundo horário também. Que bom que está quase cheio, que bênção isso aqui. 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha aqui, que tremendo isso aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um Deus que é fiel e justo. Aquela mentira que tem homens que escutam, não fale a respeito do que você está vivendo de imoralidade sexual, não conta para ninguém. Esta mentira
tem mantido homens e mulheres presos numa vida de imoralidade sexual. Nós temos um Deus que é fiel e que é justo para nos perdoar e nos purificar. Se eu não tivesse entendido isso na minha história, eu não estaria aqui falando para vocês. Por quê? Uma vez gay, sempre gay. É a maior mentira que se conta a respeito desta questão em particular. Mas quando nós entendemos que isto é uma grande de uma mentira e deixamos a verdade entrar e levantamos a mão e pedimos ajuda, as coisas começam a acontecer. O que tem na tua mente que está te impedindo de caminhar? Que falsa crença tem aí? Que mentira você está acreditando que está te paralisando e não te permite crescer e nem amadurecer? Estou caminhando para o final da minha fala, mas assim, eu preciso deixar para vocês que é buscarmos um relacionamento profundo com Deus, profundo com Jesus. A restauração virá. Mas nós temos que estar dispostos, deixarmos Deus tirar o lixo, tirar o entulho, porque se tem avô entregando lixo para o neto, se tem pai entregando lixo para o filho ou para a filha, esse cenário precisa mudar. Tem que vir aquilo que é verdadeiro. Senão nós vamos perder mais uma geração. Senão não vai adiantar nem subir montanha. Se a gente não se permitir sermos tratados por Deus, restaurados de dentro para fora. Eu quero deixar 3 perguntas para vocês trabalharem nas mesas. Uma, a forma como você lida com a sua sexualidade causa sofrimento para você e para outras pessoas? Pensa aí. 2, de que formas você tem sido tolerante à imoralidade sexual? Talvez ser tolerante à imoralidade sexual seja, o cara está casado e ele gosta de ver um filme pornográfico antes de ter relação com a esposa. É uma tolerância à imoralidade sexual. Está entrando naquele particular da vida dele. 3, você gostaria de confessar algum pecado na área sexual? Mas esse 3 não é para falar aqui na mesa. Identifique alguém da sua confiança, para que você possa levantar a mão, vencer primeiro a vergonha, levantar a mão. E no particular, eu preciso confessar um pecado. Eu preciso de ajuda. Tem alguém da sua confiança que você pode fazer isso? Se não tem, nós estamos com um problema aí. Porque precisa ter pessoas de confiança para ouvir as mazelas que estão na vida do outro, para que haja confissão de pecados, para que haja arrependimento. Então, a pergunta 3, identifiquem alguém de confiança para depois conversar. Estou à disposição de vocês, os grupos do Bússola estão lotados, vivem com fila de espera, mas nós fazemos o possível para acolher homens e mulheres que estão presos a vícios sexuais, na imoralidade sexual. Vamos dizer não a tudo aquilo que nos leva à imoralidade sexual. Deus abençoe vocês, chamar o Gerson, e pensem nisso, tá? A esperança. Obrigado. Obrigado, Saulo. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, pastor Saulo, pela palavra, ministração, que toca no nosso coração, né? Com certeza. E quem leu no ano passado, num dos clubes do livro que a gente fez, o livro Companheiro de Luta. Alguém leu? Uma galera ali leu. Esse livro, ele ensina, na verdade, ele reforça o que a gente aprende na montanha, os legendários sabem disso. Nós não podemos caminhar sozinhos. Você precisa ter um companheiro de luta. E o livro, ele dá quase que um manual prático de como você buscar isso. Como você estabelecer, criar uma amizade, um relacionamento com um outro homem, para que você possa ter alguém de confiança. Alguém que seja o cara que vai dobrar o joelho junto com você, que vai chorar junto com você, que vai sorrir, vai se alegrar junto com você. Aquele cara que você, como a gente diz, né, o pessoal
cavalaria do exército, fala assim, não tem lado de montar. O cara que vai chegar e vai te botar o dedo na cara e vai dizer, pô, você está errando, você está falhando nisso. E você vai sentir ali amado por aquele companheiro. Não julgado, mas você vai sentir que alguém se importa por você. Aquele cara se importa por você. Por isso que ele está te chamando a atenção, puxando a tua orelha. E é isso que nós podemos desenvolver para a pergunta número 3, como o pastor falou, que não será a conversa da mesa, mas você vai levar para a reflexão. Se você tem essa dificuldade, está passando por essa batalha, você vai procurar alguém, pode procurar o seu líder de mesa, alguém aqui da supervisão, procure alguém, não deixe passar. Meus irmãos, eu lembro de uma ministração que o pastor, na ministração do pastor Marcos Paul, pouco tempo atrás aí, vocês devem se recordar disso. Como é que foi que ele começou falando com a gente? Fale para o seu irmão, o que foi que ele disse? Qual foi a frase que ele falava? Alguém lembra? Graças a Deus que você é homem. Não foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou? E eu faço uma conexão com o que o pastor Saulo falou no começo da reunião dele. Que o momento para o cristão, para o homem cristão, mas também para a mulher, Mas vamos estar aqui, estamos no nosso universo. O momento para o homem cristão, adolescente, jovem, varão, casado, solteiro, o momento que nós vivemos é muito difícil. E eu tenho certeza que você que tem filho pequeno, quem aqui tem filho com 8 anos para baixo? Vários. Pô, caramba, em proporção mais do que na primeira reunião. Eu tenho certeza que você quer construir uma identidade de filho amado de Deus no seu filho, mas também essa identidade de homem, do sexo masculino, homem. Aquele que realmente tem valores viris, valores bíblicos do homem de Deus. E aí o pastor Marcos Paul falou assim, quantas vezes você já falou isso para o seu filho, de 4, 5 anos de idade? Aí todo mundo ficou com aquela cara de tela azul assim, que certamente pouquíssimos fizeram isso com o seu filho. Mas é uma forma de se reforçar. Meu filho, que bom que você é homem. Que bom que você, olha, graças a Deus que você é homem. Deus te criou homem. Dê graças a Deus por isso que você é homem. Eu tenho certeza que esse gurizinho que está crescendo, fazendo ali o que ele fez ali, recebeu aquele elogio do pai, recebeu aquela palavra de incentivo, ele não vai ter problema com a sua identidade quando chegarem as outras investidas aí de fora, que você sabe muito bem do que eu estou falando. Nada disso vai abalar a identidade dele, porque você começou a fazer parte desta formação lá dele desde pequeno. Que bom que Deus que te criou homem, graças a Deus que você é homem. Isso, meus irmãos, vale para nós também. Às vezes nós temos mentiras, como o pastor Saulo falou. Lembro daquela ministração do pastor Craig Rochelle, falava das fortalezas de mentiras que vão se crescendo, vão se alimentando. É um tijolinho ali, vai crescendo, e dali a pouco se forma uma fortaleza de mentira, baseada em mentiras. Nós precisamos demolir isso, botar por terra. Pecado, pornografia, sexualidade, moralidade sexual, isso faz parte do dia de hoje, faz parte da cultura que nós vivemos. Mentira, isso é mentira, porque Deus nos criou para sermos puros, santos como Ele é. Sede santos como eu sou santo, e não é algo impossível, é algo que o Filho de Deus, servo do Senhor, pode alcançar. Se Ele diz que pode, nós podemos, porque podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, se existe alguma mentira que o adversário colocou no seu coração, que você não consegue vencer, não, eu não consigo me derrotar isso vem comigo, a vida inteira foi assim, eu não consigo me livrar disso. Isso é uma mentira do adversário para te manter preso. E você vai colocar isso diante do Senhor. Você vai demolir esta fortaleza com verdades do Senhor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Com as verdades do Senhor, você vai demolindo as mentiras e vai construindo uma nova identidade com Deus.
Então eu queria convidar os irmãos, nesta hora, curvar as suas cabeças, e você vai se apresentar diante do Senhor. Que mentiras que o adversário tem colocado na sua vida, que tem te mantido preso a vícios, como os que o pastor Saulo falou hoje, coisas que nós identificamos, em maior ou menor grau. Talvez você um pouquinho menos, não seja tanto que te afete, mas somos homens, isso nos afeta sim. Nunca diga que eu não tenho esse problema. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Clame ao Senhor para que isto continue sendo preservado na sua vida, mas nunca diga que você não tem esse problema. Clame para que Deus mantenha a sua mão sobre você. E você que tem vivido problemas de dificuldade, coloque diante do Senhor. Abra o seu coração e confesse ao Senhor, para que Ele possa, a partir deste momento, entrar com você nesta batalha. Porque se você vencer isso sozinho, você quiser vencer isso sozinho, você buscar da sua força de vontade, uma autoajuda, os louros da vitória serão seus, não serão do Senhor. Mas se você convidar Deus para estar pelejando contigo, os louros da vitória serão dele. A honra e a glória será dele, porque ele venceu a batalha que você estava vivendo. Pai querido, nós todos aqui, Senhor, nos colocamos diante do teu altar. Todos nós, ó Pai, em um momento da nossa vida, em alguma intensidade mais ou menos, com maior envolvimento ou menor, Senhor, nós deslizamos, nós pecamos, nós falhamos diante do Senhor. Nesta área, Senhor, da imoralidade sexual, da lascívia, da contaminação, com pensamentos, com olhares, com sentimentos, com emoções que não agradaram o Senhor. Mas nós, ó Pai, queremos nos desvencilhar deste laço do maligno. Nós queremos, ó Deus, colocar por terra toda a fortaleza de mentiras que dizem que não há como, não tem jeito, essa é a vida mesmo do homem, é assim que as coisas acontecem, sempre foi assim, não tem como mudar. Isto não vem do Senhor. Porque quando nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Queremos viver esta novidade, esta verdade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a destruir as mentiras e construirmos na verdade que é o Senhor. Na Tua palavra, queremos viver a plenitude do Teu propósito para nós. Ajuda, Senhor, cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Cada um nesta hora está falando contigo. Ouve a oração dos meus irmãos, ouve a minha oração, a nossa oração. Suba diante do teu altar e fortaleça a nossa fé para crermos que a vitória vem do Senhor em todo o tempo. Nós oramos assim e nos alegramos porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.